que a Jordânia anunciou, há cerca de 5 minutos atrás, que teria interceptado drones lançados do Iraque em direção a Israel, que grupos iraquianos ligados ao Irã teriam anunciado agora há pouco que empreenderam um ataque de drones contra a cidade de Eilat, aquele porto que já está esvaziado em função do bloqueio do Mar Vermelho, mas a Jordânia teria derrubado esses drones com seus sistemas de defesa antiaérea. A declaração do governo jordaniano tem também os seguintes termos. As defesas aéreas da Jordânia estão prontas em alerta para proteger Israel, a Jordânia ou qualquer outro país da região de qualquer ameaça de violência e para interceptar qualquer tipo de lançamento de mísseis ou drones. O governo jordaniano assegura que seu espaço aéreo não pode ser utilizado para agressão contra terceiros, incluindo Israel. O que gera muito problema também no reino Hashemita da Jordânia, que é o reino Hashemita da Jordânia, mas tem 70% de palestinos como população, no mínimo. Tem gente que diz que é mais de 70%. Isto posto, gente, se o Hezbollah realmente atacou ou tentou atacar Karish com drones iranianos, nós estamos numa situação absolutamente limite. Se realmente nós estamos vivendo um processo, inclusive em relação à questão do Mar Vermelho, onde muito pouca coisa nos é dada a conhecer, mas a gente consegue ver pelo tracking, né, que não há movimentação compatível no Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandab. A gente consegue ver no Flight Radar, como eu vi hoje, um drone de reconhecimento da Força Aérea dos Estados Unidos sobrevoando o Mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Síria, do Líbano, e realizando um reconhecimento aéreo no interior do território sírio, no interior do território libanês, e visando claramente as posições do Hezbollah. Claramente as posições do Hezbollah. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre e quando a gente imagine... Vamos ficar com a possibilidade de que Israel tenha adotado essa retórica do possível pseudo tentado ataque contra Karish para engrossar com o Hezbollah. Tenha tentado atacar profundamente o Líbano para criar um cenário. Claramente contando com os Estados Unidos ao seu lado, né? Porque Israel já tem dificuldades com o Hamas na faixa de Gaza. Certamente um empreendimento mais ousado com o Hezbollah contaria com o apoio dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, quem sabe da Alemanha, da própria Itália, que tem fornecido muita munição e tem se colocado sempre à disposição. Agora, um detalhe que é fundamental para a gente poder perceber o nível da gravidade desse contexto que a gente está vivendo. As declarações dos ministros israelenses, principalmente daqueles mais voltados aí à extrema-direita, vai no sentido de que o tempo do Hezbollah acabou. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é um empreendimento ousado por parte de Israel, se realmente estiver em linha essa ideia de uma operação psicológica para facilitar aquele ataque ao mal maior, como eu sempre tenho explicado nas últimas lives. Vamos preservar Karish, então nós precisamos atacar o Hezbollah, porque o Hezbollah tenta atacar Karish e vai tentar de novo. Então eles estão contando com os americanos. A impressão que eu tenho é a seguinte, que se o Hezbollah for atacado pelos americanos, muito provavelmente ele vai colocar os iranianos numa situação bastante delicada. Eu não estou nem entrando na questão do fenômeno da China, tá? Como interessado economicamente na questão dos portos iranianos, na questão da manutenção e controle do acesso do Irã aos portos do Mediterrâneo, porque é do interesse da China. Mas se o Hezbollah for atacado pelos Estados Unidos, é muito provável que o Irã entenda como uma ameaça existencial. Como uma ameaça existencial. Assim como é uma ameaça existencial e faz parte de toda essa equação, o aumento dos ataques que Israel tem feito na Cisjordânia. Porque por mais que a Jordânia derrube drones que venham do Iraque com destino a Israel, a Jordânia, da mesma forma que o Egito está ameaçado por um fluxo gigantesco de palestinos, passa a estar cada vez mais ameaçada por um fluxo muito grande de palestinos, que já são a maioria esmagadora de sua população, aí advindos oriundos da Cisjordânia. E o problema maior para o governo da Jordânia é manter algum nível de sustentação
dentro dessa equação de ebulição popular de um povo que é praticamente 100% em uníssono, talvez uma ou outra elite hashemita, eventualmente não tão empenhada, mas favorável aos palestinos. Até porque eles não querem lá dentro mais palestinos, né? Inclusive os hashemitas. Então você tem uma questão existencial para o Egito em relação a Gaza, que está destruída. Vamos conversar claramente, quer dizer, esse pessoal que está em Gaza hoje vai ter que sair pelo Egito. Eu não sei se eles vão ser abrigados em algum outro país, não sei, tá? Mas vão ter que passar por Rafah. Isso é um desafio gigante para o governo egípcio, onde o Sisi ganhou com 89% dos votos numa eleição, né? Eu estava conversando com um amigo egípcio e ele diz assim, se ele ganhasse com 90% ou mais, seria alguma coisa muito agressiva. Obrigado, Claudimar, um abraço para você. E vamos compreender a situação. O Sisi ganhou as eleições, né? Se fala muito em situações, boa noite, Alika, também. Se fala muito em situações eventualmente de fraude, a gente não pode consagrar, mas o governo egípcio já tem problemas suficientes. Então você tem um problema muito sério na fronteira do Egito e que também está para estourar. Essas pessoas não têm mais onde ficar em Gaza, eles vão ficar no meio dos escombros, eles vão ficar sem água. A situação é muito complicada. A situação a nível existencial também começa a ser periclitante para o governo jordaniano em relação ao que Israel está fazendo na Cisjordânia, porque agora, por exemplo, tem incursão em Deir Abu Daif, em Jenin, em Nablus, tem incursão em Hebron, que os árabes chamam de Al-Halil, tem incursão em Belém. Você sabe como os tratores israelenses estão entrando na Cisjordânia? Arrancando asfalto, estrupiando infraestrutura, por exemplo, de praças públicas. E aí, de novo, o objetivo parece muito claramente tornar gradativamente também inabitável a Cisjordânia. Se não ainda exista, se não já exista, né, uma situação que visualmente possa corroborar essa tese que eu estou aventando, você tem indicativos, né? Houve uma incursão em Jenin, onde todos os hospitais de Jenin foram cercados, e você teve prisão de médico, você teve assassinato de profissional de saúde. É muito complicado o precedente. O precedente está sendo desenhado. Um abraço para o Giovanni Diedrich, também sempre amigo do canal. Pois bem, situação limite para o Egito, situação limite para a Jordânia. Essa notícia do possível ataque de drones iranianos, naturalmente gerenciados pelo Hezbollah, contra Karish. Visitas sucessivas do senhor Amos Hochstein ao Líbano. Quem é o senhor Amos Hochstein? Teoricamente é um cidadão judeu dos Estados Unidos, mas há muita especulação sobre o fato de que ele poderia já, inclusive, ter servido no próprio Tzahal, que é o exército, o IDF, as Forças de Defesa de Israel, ou que poderia ser até um ativo do serviço de inteligência israelenses, que teria dupla nacionalidade. São todas situações que eu não poderia confirmar para vocês, mas no mundo árabe são muito aventadas. Se sabe que é o cidadão judeu dos Estados Unidos, que tem trânsito no Líbano, que tem trânsito em Israel, e que foi um dos principais partícipes daquele acordo que não gerou uma guerra na questão da demarcação das águas entre Israel e o Líbano, em função das fronteiras marítimas, onde tem muito gás, tem muito petróleo. Agora, se surge de novo essa instabilidade, surge a instabilidade sob o ponto de vista de que você não tem controle sobre a navegação no Mar Vermelho, que você tem problema para acessar Suez, que você não tem operacional, funcional, o Porto de Gaza, né, isso já há muito tempo, que você tem uma questão também referente a reservas enormes de gás e petróleo na costa de Gaza que não são exploradas. Então, boa noite, Marcos Andrade. Qual seria a solução? A solução, evidentemente, seria, independente do modelo em que fosse proposta, né, se nós quiséssemos efetivamente preservar vidas, uma situação de uma negociação franca, onde as partes fizessem concessões. Todos precisariam fazer concessões para que se chegasse a um denominador.
o que, na realidade, sinaliza tudo que a gente conseguiu compilar nessa quinta-feira é que a gente está perante uma situação limite. Há uma saída, Fátima Simões, boa noite, obrigado pela presença. Há uma saída, tá? Que seria, em função dessa situação gravíssima e prestes a eclodir, de nível absolutamente imprevisível com relação ao desdobramento, seria as partes percebendo o poder de destruição reciprocamente assegurado por seus oponentes, buscarem, ao contrário do que sinaliza essa situação de agora, não é? Um acordo, um cessar-fogo. Não sei se é um win-win, né? Mas talvez seja um jogo onde ambas as partes percam menos. Porque o outro cenário é um cenário de muita destruição, como, repito, os desdobramentos são imprevisíveis.